Eu sou Marcelo Barros, muita alegria de participar dessa Semana da Cidadania, quando fui convidado para conversar com vocês. Tenho aqui alguns jovens que participam disso, e é juntos, num bate-papo, numa roda de conversa com vocês, que a gente vai desenvolver esse tema. Shirley. Eu sou Shirley, sou de Fortaleza, militante do Ceará no Clima, mas atualmente trabalho em Brasília, no Centro Magis Burnier. Eu sou Jonatas, sou de Minas Gerais, morando em Belo Horizonte, venho da Pastoral da Juventude e hoje trabalho em Pastoral Escolar e também na revista Censo, editor. Eu sou Darlan, sou lá da Diocese de Amargosa, Recôncavo da Bahia, mas atuo em Salvador, moro em Salvador já há alguns anos. Sou militante da Pastoral da Juventude, aí já há um tempinho. Sou agente Caritas, né, e componho aí a Secretaria Ecumênica com muita alegria, trazendo esse diálogo intergeracional. E é nesse diálogo intergeracional que vocês vão ter um velho como eu falando aqui sobre a questão da cuidar da criação. Shirley, o que você diz sobre isso? Olha, Marcelo, eu queria começar parabenizando, né, a iniciativa das PJs em construir, em promover essa Semana da Cidadania, entendendo cidadania como esse conjunto de direitos e deveres do indivíduo na sociedade, nós, enquanto cristãos e cristãs, que promovemos e lutamos por esse reino de justiça e fraternidade. Então, é muito valioso trabalhar, e principalmente na temática desse ano, que é a temática do cuidado com a criação. Sim, eu acho que pensar a cidadania e pensar a cidadania plena, a gente assumir o nosso lugar no mundo de cuidado e de parte da natureza, cultivar e guardar essa criação, né? Cuidar de tudo que existe, da gente, do outro, da terra, da água, e assim, né, como que a gente pode falar de cidadania, às vezes, plena, num Brasil que mais de 1 milhão de pessoas não tem acesso garantido, não tem acesso garantido à água potável. A gente fala aí do saneamento básico, é uma proporção de, acho que mais ou menos 35 milhões de pessoas não têm saneamento básico. Então, assim, nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, assumir o tema da cidadania e de cuidado com a criação é um ato profético. Me remete a um processo histórico, ou vamos dizer assim, mais tradicional também, de como era a nossa relação com os nossos antepassados e a relação desses antepassados com a natureza. Né? Então, quando a gente contextualiza e engloba todos esses assuntos, esses pontos de vista, a gente consegue fazer um bate-papo legal e trazer a reflexão isso para essas novas juventudes que discutem em todo canto do país. Portanto, é muito importante, urgente, que a Semana da Cidadania se dedique a este tema. Agora, é um tema que normalmente a gente sabe que vai na direção contrária, vai no contracorrente do mundo atual, do capitalismo atual, dessa onda, né, de querer tornar tudo mercadoria e ver tudo como domínio humano. Não é isso, Shirley? E inclusive eu ia até falar sobre isso, Marcelo, porque o lema desse ano fala de cultivar e guardar a criação, né? E isso é um desafio enorme na nossa espiritualidade cristã e na própria humanidade de maneira geral, né? Mas a iluminação bíblica trata do capítulo 2. E o capítulo 1, ele traz uma leitura que em muitos momentos é usado para justificar a exploração da criação. E aí eu queria trazer que ele fala assim: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e a submetam. Em algumas traduções falam de e dominem, né? E aí eu queria que você iluminasse essa palavra e nos dissesse se é uma questão de má interpretação, de mau uso. Por que as pessoas usam isso para justificar uma exploração? É a tal leitura fundamentalista da Bíblia que provoca, hoje em dia, racismo, homofobia, provoca tudo aquilo que a gente sabe de mal, né? Porque ele é o pé da letra, sem contexto. O povo de Deus, os hebreus, escravos da Babilônia. E na Babilônia a religião era a religião da natureza. Se você é rica porque nasceu num signo em que o astro lhe torna rico, em que você é filha de tal Deus da natureza, e aí você tem essa riqueza como dom. E o pobre é pobre porque o destino dele é assina, ele não nasceu com a estrela na testa. Então a Bíblia, escrita no mundo dos escravos, queria libertar, queria dizer não, o ser humano é livre, não depende, não tem que se submeter a horóscopo, não tem que depender do astro esse ou astro aquele para poder viver. E aí escreveu isso naquele contexto. E a palavra hebraica, dominar, é a mesma palavra do Senhor, Deus.
Adonai, né? Aliás, em latim, dominar vem de dominus, que é senhor. Então, o que quer dizer isso? Ajam com a terra, com a natureza, como Deus age com vocês. Ora, Deus não é um explorador, Deus não é um esfrutador de pessoas, nem da natureza. Deus é um cuidador. Daí vem esse tema, o cuidar, né, como sendo uma tarefa divina. No versículo 15, diz: Deus colocou o ser humano no jardim para ele cuidar. Bonito, né, Darla, essa imagem de Deus como jardineiro e o homem como jardineiro cultivador da criação. Eu queria dizer que a Pastoral da Juventude sempre rezou muito com os elementos da natureza. Lá na diocese, quando a gente tinha os encontros, né, a gente tem uma região bastante diversa, com semiárido, com zona da mata, com área litorânea, e a gente conseguia fazer esse processo de envolvimento, de oração, né, de reza com a natureza, com a terra. E isso é muito interessante. Eu acho que isso é uma forma de contextualizar aquilo que a Bíblia traz. E não trazendo, repetindo, esse processo de leitura bíblica ao pé da letra. Na narrativa de Gênesis, diz que o homem é o senhor da terra e de tudo para libertar as pessoas do medo e da escravidão. Mas a gente precisa entender que isso é naquele contexto social e não pode ser lido ao pé da letra. Isso é muito bonito, isso que você coloca, Darlan, e retoma isso. Você acha que a Semana da Cidadania, ela ilumina e vem também nos chamar e nos envolver, porque quando a gente fala de um cuidado com a criação e de uma espiritualidade, que é uma espiritualidade da criação, é uma espiritualidade inserida, encarnada, onde a gente faz parte de tudo isso, a gente é tudo isso, e por isso que a gente precisa cuidar disso e cuidar da gente. A Laudato Si, ela é um olhar de Deus para a terra da terra, e não uma coisa só de cima, mas a partir da própria terra. E aí a gente pode aprender muito principalmente falando da América Latina, né, com todo o povo indígena, com todo o povo que cuida da terra, como isso tudo está sempre integrado. E aí eu acho que a gente pode pegar agora, talvez, e retomar um pouco do que está no Laudato Si, né? O importante é falando do que se entende como criação, né? E aí diz na Laudato Si: na tradição judaico-cristã, dizer criação é mais do que dizer natureza, porque tem a ver com um projeto de amor de Deus, no qual cada criatura tem um valor e significado. Comumente, se compreende como natureza um sistema que se analisa, se compreende e se governa por si mesmo. A criação só pode conceber como dom presente que vem das mãos abertas do Pai, como realidade iluminada pelo amor, que nos chama a uma comunhão universal. A Laudato Si, essa carta do Papa, está completando 5 anos agora. E o apelo, que eu acho que nasce dessa realidade, é que 5 anos, no meio dessa história toda do mundo, da pandemia e tudo, é um tempo enorme, que antigamente não era. E vocês estão convidados, nessa Semana da Cidadania, eu faço um desafio aqui: reescrever a Laudato Si 5 anos depois. O Papa, quando escreveu, a realidade do mundo não tinha muito dos problemas que tem agora. Vocês imaginem que a China declarou que 2 milhões de pessoas morrem na China em 2 anos, de 2017 para agora, não por causa do coronavírus, por causa da poluição atmosférica. A multidão de gente no mundo que está correndo risco de vida por causa das águas contaminadas chegam a 8 milhões de pessoas. Então, quer dizer, tem um problema, o coronavírus e outros vírus que tem aí, o pessoal chama de antropogênico, quer dizer, vem da situação da sociedade humana que destrói a natureza. Então, vocês e eu estamos convidados a agora completar a Laudato Si. Isso para quem é cristão, para quem não é cristão, para quem não tem fé nenhuma religiosa, uma espiritualidade humana aberta e para todos. Como disse Darlan, as pastorais de juventude, todas, na Semana da Cidadania, são pioneiras no cuidado com a natureza, no cuidado com as sementes crioulas. É importante, gente, que a gente continue esse trabalho e vocês, como disse o Papa na carta que escreveu agora na Páscoa aos movimentos sociais, são como que guerreiros invisíveis dessa história, porque vocês são poetas sociais, é a palavra do Papa, e vocês são pessoas que têm o senso do comum, da comunidade. Vamos para frente. Um grande abraço.